Oi, gente, bom dia! Tudo bom? Meu nome é Juliana e eu faço parte do Grupo Espírita Esperança, aqui de Camaragibe, Pernambuco. Nós estamos iniciando o videocast Escutando Sentimentos, que é uma produção aqui do GESP. Nós hoje vamos estudar o livro Mereça Ser Feliz, de autoria espiritual de Hermance Dufour e psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos. E para estudar conosco hoje, nós vamos chamar as nossas amigas Janete Pedrosa. Seja bem-vinda, Janete. E nossa amiga Fábia Andrade. Seja bem-vinda, Fábia. Olá, amigos. Olá, internautas, pessoas que nos acompanham. Bom dia a todos nós. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui juntos para a reflexão. Bom dia bom dia a todos os nossos amigos do Grupo Espírita Esperança, o nosso querido GESP, que prestigiam conosco, né, de todos os programas que a gente faz, o podcast, e todos os demais internautas que nos acompanham, nos seguem, nos dão o seu like, aí é uma alegria estar aqui com vocês. Importantíssima essa lembrança que Fábia deu, minha gente. Bora dar like aí, né, no nosso programa, curtir, compartilhar, né, se inscrever no canal. Isso é muito importante para o crescimento e para a proliferação dos vídeos do GESP. Muita gente precisa desse conteúdo e a gente fazendo isso, a gente vai passando para o maior número de pessoas. Como eu havia esquecido de falar antes, vou falar agora, nós vamos estudar o capítulo Silenciosa Expiação. Como eu já disse, é do livro Mereça Ser Feliz. E aí, para iniciar, né, esse capítulo, Hermance, ela fala sobre renovar-se. Como é essa renovação? Como é esse renovar-se? Fábia? Juliana, o termo renovar-se, que a nossa querida irmã Dufour, ela emprega no livro, é o que a gente também conhece como reforma íntima, né? Essa mudança interior, esse estado mental de transformação permanente. Então, a reforma íntima, né, é um período de transição entre aquilo que a gente já está acostumado a ser, né? Então, aquilo que verdadeiramente nos convém fazer, o que a gente vem fazendo, é dar vazão, né, a esse nosso ego, que é incessante, que é egoísta, para um outro estado, né, um outro estágio, que é a gente verdadeiramente se apropriar daquilo que a gente verdadeiramente é, aquilo que está no nosso ser consciente, no nosso íntimo, na nossa mais sutil espiritualidade. Nós, como espírito, seria a expressão desse encontro com esse ser espiritual, ao qual, né, tem a autoria de Deus, né, como filhos de Deus que somos. Então, a reforma íntima é essa transição. E a irmã se vem nos falar, por isso que ela coloca esse título, Silenciosa Expiação. Esse caminho é feito com dificuldade por todos nós, né? Levamos muito tempo, levamos décadas, centenas de anos, milênios, várias encarnações nessa contínua, né, aprimoramento para a gente chegar nesse ser ideal, né, que somos verdadeiramente. Então, esse caminho é tortuoso, é difícil, então existem várias dores. E nessas dores que a gente vive silenciosamente nessa caminhada, que é uma caminhada solitária, Juliana, porque é uma caminhada que a gente faz de nós para a gente mesmo, né? Desse ser atual para esse ser ideal que somos nós. Então, essa caminhada, que é uma caminhada difícil, é que ela chama de silenciosa expiação, né? Porque há todo um sofrimento, né? Uma dificuldade para a gente chegar onde a gente realmente está destinado a chegar. Exato. E, Janete, durante o capítulo, a irmã vai falando, né, do significado de mudança interior. E o que causa esse início dessa mudança interior? A irmã se diz que mudança interior tem como sinônimo desapego, né? Então, ela diz que a gente mudar interiormente é desapegar. De quê?
de mitos, né, de emoções, de ações, de costumes. Então, aí daí esse impacto, porque não é fácil, a gente sabe, né? Você se desapegar de tudo que você constrói ao longo da sua existência, né? Como espírito, não vamos nem falar, né? Como pessoas que estamos Dessa encarnadas encarnação só, hoje, né? a gente vê que a gente somos uma construção de muitos e muitas encarnações, muitas e muitas vidas. A gente não sabe nem a idade que a gente tem, né, enquanto espírito. Então, a gente precisa desapegar. Essa mudança interior começa a se constituir quando a gente começa a desapegar de tudo isso. Isso causa um grande impacto, né? Ela diz que são rupturas, é como se fossem amputações psíquicas. E isso vai causar muita insatisfação, muita insegurança, muita dor, né? Essa dor que é silenciosa, essa dor que muitas vezes a gente nem se apercebe, a gente atribui até a outros fatores quando a gente se propõe, né? Ela fala aí no capítulo, nesse capítulo, que a gente, às vezes, a gente tenha cuidado, que a gente preste atenção nesse autoconhecimento, essa renovação, ela proporciona essa dor e que a gente preste atenção, porque muitas vezes a gente se atribui a outros fatores sem perceber que é essa dor psíquica, essa ruptura dessa renovação, desse rompimento com o que a gente é, com o que a gente faz. Então, esse renovar-se significa isso, a gente romper, a gente realmente se desapegar do que a gente é, para que a gente possa reconstruir-se, para a gente possa renovar-se, que o nome já diz, renovação, né? Então, é um tema extremamente importante, porque quando eu estava lendo, eu estava pensando nisso, que às vezes a gente sente tanta dor íntima e a gente não sabe o porquê. E a gente precisa perguntar. A gente não sabe nomear o sentimento, Não né, sabe nomear, né? Então, às vezes, a gente se propõe a se transformar, e ela diz que toda transformação ela requer essa dor, é necessário, é importante e é o esforço. inevitável o esforço, né? E essa dor vem como consequência dessa transformação. Então, que a gente fique atento. Simplesmente eu vou transformar e a gente pensa que vai viver num mar de rosas, porque vai se propor a transformar, a se renovar. A gente acha meio incompatível, né? A gente diz, se eu estou me transformando, se eu estou me renovando, por Me que melhorando, né? se eu estou me melhorando, eu estou Por que o trabalhando. sofrimento, não é, Por Janete? que o Por que o sofrimento? sofrimento? É meio Eu queria, paradoxal. É meio paradoxal. eu queria só complementar um pouco da minha primeira fala, né? Quando a gente falava de renovação e de reforma íntima, né? Dessa reforma interior, ela vai se dar na nossa questão mental, né? De como a gente hoje tem a nossa rotina e como a gente deveria ser, como a gente deveria agir. Por que é doloroso essa transformação? Porque eu vou quebrar com tudo que era rotineiro para mim, tudo que era habitual para mim. E eu estava acostumado. Acostumada há milênios. E confortável. Isso, sim, eu estava sim. acostumada a agir sempre assim. E isso, eu estava acostumada só. Eita. E Fábia. Caiu a conexão de Fábia. Daqui a pouco ela volta, tá, minha gente? Por enquanto a gente vai conversando aqui. Daqui a pouco ela retorna. Essa renovação, ela dói. Então, é necessário que a gente tenha essa consciência, porque e saiba que é inevitável essa dor, como a Fábia estava dizendo, a gente está com a Juliana, nós estamos acostumados a sermos quem somos. E isso, repito, é um hábito milenar. Não é um hábito que eu adquiri na infância, aqui agora, como Janete Cruz Pedrosa. É um hábito, muitos hábitos eu adquiri lá atrás, muito lá atrás. Imagine, de repente, eu ter a consciência que preciso mudar. Então, isso vai doer inevitavelmente, né? Isso vai doer inevitavelmente. Então, é importante essa consciência para que, quando essa dor chegue, eu saiba como lidar com ela, que já como a gente falou, é inevitável, é importante essa consciência. Eu acho até que a gente, tendo consciência disso, ela dói menos, Juliana. Quando você sabe que você vai sentir aquilo, é mais fácil, porque dói mais. O que é angustiante você sentir uma dor sem saber de onde é.
e ficar atribuindo a isso, às vezes a espírito, a obsessão, a outras pessoas, mas sabendo que aquela dor é uma dor de ruptura, né, que você se propôs a fazer, que você se propôs a renovar-se, e ali aquela dor vai doer. Então, é importante essa conscientização. Daí a importância desse capítulo. Sim, Fábio aí voltou, a conexão, né, restabeleceu. Sim, Fábio, continua tendo raciocínio. Sim, era isso, né? De que quando a gente quebra com tudo que nos é extremamente habitual, né? Quando a gente está acostumado a pensar só na gente, a gente não pensa no outro, não tem essa consciência do outro, à medida que a gente vai exercitar isso, isso vai nos causar uma dor muito grande. A gente está acostumado a dar vazão ao nosso ego, né? A ser extremamente egoísta. Então, é aquele né? Se a farinha é pouco, o meu pirão é primeiro. Tem que vir o meu pirão primeiro. Acho que todo mundo conhece bem. E é exatamente isso que a gente está falando. A gente, ao longo de todos os milênios, todas as encarnações que a gente viveu, a gente está acostumado a ter sempre o nosso pirão primeiro. Se a farinha está pouca, rareou, a gente não vai querer dividir, não. A gente vai garantir o nosso. Então, é assim em tudo na nossa vida. A gente sempre pensa primeiro na gente. E para a gente sair vou falar uma palavra bem atual, mindset, desta forma de pensar e agir, a gente vai causar uma dor grande na gente, mas eu preciso ter consciência que o meu espaço eu divido com o outro. E eu preciso aprender a conviver com o outro. Né? Esse é o convite que Jesus faz a cada um de nós o tempo todo, que a gente possa amar a Deus, amar a nós, nos encontrando, fazendo essa conexão de harmonia novamente com o Criador. E que a gente possa também ir ao encontro do nosso irmão, amando o nosso irmão. E para isso, eu tenho que entender, né, que eu preciso deixar de lado o meu ego e partir para buscar essa harmonia com o outro. E isso causa dores. Né? Então, é exatamente sobre essa dor da transformação, da renovação, que a irmã Cidufor vem tratar conosco no dia de hoje. Né? E aí, a gente dando continuidade, a irmã se enumera, né, alguns sintomas que ocasionam a dor da evolução. Vocês podem citar alguns, não vamos citar todos que estão aqui no livro, mas alguns. Jean, Fábia, quem quer começar? O primeiro que ela fala, é bom a gente, para quem a gente faz o convite até para as pessoas lerem esse livro, é um livro importantíssimo na vida de todo mundo, mas para quem não teve a oportunidade de ler ainda, a gente elenca aqui. O primeiro é estado íntimo de desconforto e desassossego quase permanente. Então, a pessoa começa a sentir esse desconforto, né, e esse desassossego permanente. A sensação de perda de controle sobre a existência. Você pensa que está perdendo o controle e fica perdido, meio que perdido. Prossegue, Fábia. Tem um que eu gosto muito, que é tendência acentuada para a culpa. Você não Sim, entendendo esse seu processo todo de transformação e você querendo mudar, e você reconhecendo que algo em você não é legal, não está bom, você se culpa por isso. Então, fica atormentado pela culpa em tudo que faz, em tudo que enxerga lá fora, em tudo que quer mudar, sente um processo de culpa muito grande. Ela fala também da ansiedade de origem desconhecida. É bem atual, né? Isso, sim. Está extremamente atual. Né? A gente fala, na doutrina espírita, e fala-se muito que a gente está num momento de transição planetária, onde a gente está. Os espíritos que vivem aqui estão passando por esse momento de ruptura, saindo de uma escala de evolução menor para uma escala de evolução maior. Isso gera dores, né? Gera insatisfação, e essa ansiedade que a sociedade vive como um todo hoje, essa extrema ansiedade, também é fruto disso. O nosso ser reclama por mudança, por modificação, e isso causa também essa ansiedade. Outro que não é tão atual, ele é antigo, mas ele é muito constante, é a tal da irritações sem motivos claros, né? A gente vê isso, as pessoas muito irritadas, as pessoas muito, né, estressadas,
Então, a É gente precisa... interessante. Oh, desculpa, João, mas só para acrescentar, é interessante que a bom, gente acha que aquele estouro, naquele momento de irritação, é por conta daquilo que aconteceu, sim, naquele, que na sim, verdade não sim, é. Às vezes é algo que sim, você vem lhe sim, irritando há muito tempo, que vem fermentando, como a gente também usa essa expressão, e acontece alguma coisa e você estoura e tem aquele rompante de irritação. Mas é algo que vem há muito tempo ali, que pois você vem é, camuflando, você não quer ver, você não quer nominar o que está é, sentindo, é, né? Não quer parar para entender. E aí, quando estoura e tem esse momento de irritação, diz: eita, foi por conta de fulano, foi por é, conta dessa situação. E, na verdade, é, muitas vezes não é, né? É algo é. que vem lá atrás. Daí a necessidade do conhecimento de nomear essas emoções, né, para a gente saber exatamente. Tem hora que a gente estoura por tal motivo mesmo, é claro, é natural. Mas essas irritações constantes, permanentes, recorrentes, é porque elas acontecem. Então, é fato e é necessário que a gente busque conhecer e saber o porquê. Então, essas que nós elencamos são sintomas, né, bem importantes para que a gente detecte no nosso dia a dia para saber o que é que está acontecendo conosco. Tem incômodos É, também, a parte diz. física, viu, Ela? É onde ela fala processos físicos de drenagem de energia. Às vezes você está absurdamente cansado, você está numa perda energética sem tamanho, né, e pensa que tomando vitamina vai resolver, não vai resolver. É, Você está tão imerso, né, nesse processo todo que o corpo também sente. Nós não somos Sim, detalhes do corpo, nós somos um ser integral, integra. espírito e matéria. E nesse processo todo, né, de tendências, né, de busca de modificação interior, de mudança interior, de reforma interior, o nosso corpo também sente. Ele pode sentir e ele pode ter perda energética através dos nossos chakras, né, que são nossos centros de força. De alguma forma, pode acontecer uma ruptura e você está perdendo energia e você está se sentindo fraco e vai para o médico não encontra uma causa O que está aparente, acontecendo, né? O é porquê. porque é mental e espiritual. Exato, exatamente. E aí, Hermance também fala, e ela explica, né, como são os graus de intensidade da expiação. O que significa isso? Como é que a gente avalia esses graus? são as diferentes formas de aparecimento, né, dessa expiação e como ela se reage. Então, ela diz que ela toma graus diversos, essas expiações, conforme compromissos e qualidade de cada indivíduo. Então, cada pessoa vai apresentar um grau de expiação. É claro, isso é bem lógico, né? Cada um com sua individualidade, com Exato. seus problemas, com suas cargas, sua carga de existências, seus compromissos existenciais. Então, cada um vai ter uma história, cada um tem um livro a escrever que está sendo escrito ainda. Então, isso vai se apresentar de acordo com cada indivíduo, cada pessoa. Né? Agora, ele disse que nunca isso ultrapassa a questão de você poder superar. Né? Isso nunca é maior, essa expiação nunca é maior do que a sua capacidade de superar essa expiação, essa intensidade. Ela pode ser no mais alto grau de intensidade, mas nós somos capazes de superar. Quando a gente resolve nomear esse sentimento, quando a gente resolve se conhecer, detectar o problema, então a gente é capaz, né, de. Ele não está acima do limite da nossa capacidade de superação. Né? Está sempre, essas dificuldades estão sempre abaixo, e isso é muito bom saber, porque a gente sabe, que expiação tão grande, que dor tão grande, eu não sou capaz, a gente ouve muito, e às vezes a gente até perde as forças mesmo, e se acha incapaz de superar determinados, né, Situações, acontecimentos, né? situações, mas a gente é bom saber que nunca essa dor está acima da capacidade de a gente superar. E o bom saber que a gente nunca está sozinho, a gente vai ver um pouco mais que nós não estamos sós. A gente precisa, né, ter essa certeza. Ainda outro dia, poucos dias atrás,
eu vi uma pessoa dizendo assim que, mudando um pouco nesse mesmo assunto, dizendo que reclamou com Deus, que não estava aguentando mais. E eu disse a ela, você não está só. Quando a gente tem a certeza que tem esse suporte divino, a gente dói mesmo, valendo, porque a dor é forte, é dor de derrubar. Mas quando você tem a certeza de um propósito divino sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua existência, a gente supera, né? E aquela dor ela vai diminuindo à medida que essa fé, que essa certeza aumenta. É inversamente proporcional. Enquanto uma vai aumentando, essa dor vai diminuindo, vai dando lugar a essa fé, a essa esperança, a esse reconhecimento. Então, é bom saber que essa dor dói muito, mas que ela é capaz de ser superada. Exatamente. Fábia, quer acrescentar alguma coisa? Queria. A irmã, quando ela fala nesses graus de expiação, ela faz uma verdadeira gradação, né? Ela diz que, em um primeiro momento, a gente entra num conflito muito grande, né? Com muitos desafios, com muitas idas e vindas nesse processo de renovação interior. Os conflitos vão aparecer entre o que eu quero, o que eu posso, o que eu realmente desejo. Me lembrei de Paulo de Tarso, ele disse, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ele estava já nesse processo de renovação interior, ele entendia que eu posso decidir, eu posso querer tudo, então não me convém. Né? Então esse é o momento do conflito, né? O que é que realmente me convém fazer? Isso é difícil. No dia a dia, a gente tem o tempo todo que decidir entre o que realmente eu posso fazer e o que realmente me convém fazer. É difícil, não é não, Juliana? De decidir Fábio, eu lembrei. Emocionalmente, é difícil. E até na vida, no básico da vida. Tu falando o que Paulo Tasso diz, eu lembrei hoje no supermercado. Estava lá na fila do caixa e a moça disse, senhora, não quer levar esse bolo? Era um bolo de rolo, minha gente. Quem é do Nordeste, quem é aqui de Pernambuco, sabe o quanto é bom bolo de rolo, minha gente. É bom demais. Aí eu olhei assim para ela e disse, moça, querer eu quero, mas eu não devo. Não me convém, né? Não me convém nesse momento, então eu não vou levar. Aí ela olhou assim para mim e riu. Pois é. Isso não é uma questão básica, né? De dia a dia, material. É o tempo todo desafiado a decidir entre o que realmente... Isso é interiorização. Entre o que verdadeiramente eu posso e o que me convém. Então, ela diz assim, que depois de passado esse primeiro momento de conflito, vem a calmaria. Quando a gente vai alcançar paz e tranquilidade. Opa, já gostei, né? A gente está caminhando ainda aí no conflito, nas decisões, mas a gente vai chegar nesse momento de paz e calmaria. E ela fala que logo imediatamente, ou ao mesmo tempo, isso também vai vir com responsabilidades. Quando a gente vai ter e assumir a responsabilidade de cuidar da gente e começar a se abrir também proporcionalmente a cuidar para o outro. Do próximo, né? Através da caridade. E aí ela lembra a lei de amor e caridade. Então, ela faz mais ou menos essa gradação, né? Que fica mais leve, né? Quando a gente chega nesse momento de calmaria, com paz e tranquilidade, isso vai dando uma autonomia grande, porque a gente já aprendeu a decidir, a gente já passou da fase do conflito, e agora a gente já está apto, né, a ter responsabilidade, porque como filhos de Deus que somos, nós também somos co-criadores. Então, cabe a nós cuidar da gente, cuidar do nosso irmão, porque nesse momento a gente está sendo co-criador, a gente está ajudando na criação de vida. Não quer dizer que a gente não vai ter outros conflitos, outros níveis, mas que naquele momento a gente está apto para ajudar, para aprender também, para que quando for novamente um momento de conflito, de necessidade dessa mudança de interior, a gente também esteja mais forte, né, minha gente? Isso. É uma caminhada ascendente, né? Eu vejo o processo todo de reforma íntima, de reforma interior, de interiorização, como um movimento gradual e ascendente.
para que a gente possa ter, né, e conquistar esse local, né, divino, né, de se apropriar desse local divino que somos. Né? Quando a gente vai conquistar essa harmonia com Deus, verdadeiramente. E aí, a gente está se direcionando para o final. Sim, minha gente, está passando muito rápido esse tempo. Acho que eu vou pedir mais tempo para o nosso programa, porque quando vai o negócio esquentando, aí já vai dando a hora. Mas a gente ainda tem uma pergunta aí, né? Que a irmã se fala, e eu acho super importante a gente falar sobre isso, que é para que serve a prece no momento de expiação? Ela diz que a prece é um bombardeio de luz, rompendo o campo tóxico da aura, alçando o corpo espiritual, desse caso, das expiações. Então, a prece, o que falar da prece, né? O recurso da prece, sempre tão bem-vindo, sempre tão eficaz. Então, ela diz que ela rompe essas auras, né? O campo da aura, esse campo ruim, faz com que você alce, você se eleve, você se melhore, né? Então, ela diz que a gente faz pouco dever de casa. Ela diz que a gente se recorre pouco à prece. O problema é que a gente não quer tomar o remédio, que é a cura para as nossas doenças. Acho tão engraçado ela dizer, né? Nos trata como realmente somos, pacientes. Então, ela diz que a eficácia da prece, a importância da prece, desse recurso, que a gente tem consciência disso, do recurso, né, da importância da prece. E ela diz que o problema é que nesses momentos a gente não recorre à prece, a gente realmente, como seres rebeldes que somos, a gente recorre a culpar fulano, a culpar ciclano, a perguntar por que está acontecendo, a se revoltar com Deus, a contrariar-se, né, a desesperar, mas a gente não recorre quando a gente... Aí a gente se desvincula, né? Esses amigos espirituais que estão ali próximos, que estão querendo ajudar, auxiliar, e a gente se desvincula. Então, a prece é um recurso fundamental nesse processo de reforma íntima, que a gente precisa saber recorrer mais a ela. Sim. A gente esquece que a prece é um remédio, né? Um remédio da alma. À medida que a gente se eleva através da prece, né? A gente vai ter as nossas dores da batalha, né? Das dificuldades do dia a dia mais amenizadas. Agora, infelizmente, as pessoas ultimamente preferem tomar o Rivotril, remédio do corpo, e esquecem do remédio da alma, que é a prece, né? Então, a irmã, ela associa a prece ao remédio da alma. É aquele que vai te trazer de sempre, é aquele que vai te levar. É o momento em que você vai conseguir, na interiorização, no momento da prece, conseguir alçar, né, estágios mais elevados e trazer e conseguir também captar energias mais sutis do universo. Permitir, né, Fábia? Isso, se abrir para receber. Isso, para renovar todo o seu corpo espiritual. Né? À medida que você se concentra, se eleva, né? Leva seu pensamento a Deus, você tem condições de captar essas energias no universo e se renovar para continuar, né, na batalha, mas agora mais forte. E isso é um exercício diário, tem que ter exercício físico. A gente tem que ir para o exercício físico, mas a gente tem que ter a rotina também das nossas preces, da nossa conexão com Deus, com o alto, com essas energias sutis. Então, ela diz que a prece, com o momento que a gente se conecta com Deus, que faz a prece, a gente faz uma verdadeira limpeza no nosso corpo espiritual. Por quê? Porque a gente renova, né? Todas as energias deletérias que estão lá, todas as energias mais, todas as más influências vão ficando para trás e a gente se renova. Então, importantíssimo a gente ter o nosso momento de prece no nosso dia. Se for possível, mais de uma pílula de prece por dia. Exato, exatamente. E, minha gente, acabou. Como é que pode isso? Como é que pode passar tão rápido? Essas manhãs de sábado estão muito rápidas, eu acho que a gente precisa de mais tempo. Pessoal, foi um prazer ter vocês aqui hoje, né, nesse sábado de manhã, que a gente possa aproveitar o nosso restante de dia. Convido vocês a irem ao GESP,
a assistirem a nossa palestra. Estamos tendo palestra aos domingos, a partir das 5 horas da tarde. O endereço do GESP é Rua dos Alecrins, número 8. Lá no Instagram, você pode ir lá, nós temos a página do GESP, que tem várias informações falando qual o título da palestra, quem vai ser o palestrante, o WhatsApp de contato para você fazer atendimento, né, para iniciar o tratamento. E aí, qualquer dúvida, você também pode perguntar lá, que a gente está sempre respondendo. Não esquece de dar o like aqui para a gente, para curtir o nosso canal. E eu agradeço muito as minhas companheiras de hoje, né, desse sábado de manhã, Fábia e Janete. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Ju, a você pela simpatia, pela companhia, agradeço a minha companheira Fábia também, e dizer que sempre é um prazer estarmos aqui refletindo sobre essas questões que nos preenchem, que nos ensinam também. Tudo de bom para todos nós. Alegria e satisfação enorme de estar aqui com vocês, estar aqui com a Irmãce, né, debatendo a Irmãce, estar aqui com Juliana, com Janete e com você, internauta, que possamos nos reunir mais vezes. Tchau, gente. Beijo grande e um bom sábado para todos vocês.